Da- Fala pessoal da turma de cuidador de idoso, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter uma aula diferente, tá? Referente ao curso de cuidador de idoso. Eu fiz esse curso com o Márcio, tá? Um geriátrico da Associação Brasileira de Alzheimer. E esse curso, que é uma aula diferenciada, é sobre a introdução do estudo do envelhecimento, tá? Então é importante a gente fazer cursos direcionados à área do cuidador de idoso, não só o cuidador de idoso, tá? Saber um pouco sobre geriatria, saber um pouco sobre envelhecimento, saber sobre o Instituto do Idoso, tá? Então é bom a gente abordar essas partes, tá, gente? Que é fundamental para o nosso intuito em saber tudo, né, sobre o idoso. Já que a gente vai trabalhar com o idoso, então por que não saber das condições que o idoso ele tem, tá, na sociedade? Então esse curso ele é composto de 7 aulas, tá? Eu vou passar referente a essa apresentação do crescimento aí populacional da terceira idade, e aí depois a gente vai falando sobre as outras coisas, tá bom? Então essa aula número 1 é sobre o crescimento populacional da terceira idade, tá? Então se a gente vê, a gente entender o envelhecimento, como ele está alterando a pirâmide populacional brasileira, a gente vai observar uma duplicação da população de acima de 60 anos nos próximos 15, 20 anos. Acho que a gente já chegou até a comentar isso na sala de aula, que o aumento daqui a uns anos vai ser muito maior da população idosa do que anteriormente. E na população acima de 80 vai triplicar, tá? Então a população idosa tende a crescer, já tem um crescimento nesse ano de 2021, mas acredito que daqui uns 4, 5 anos a gente vai ter um crescimento muito maior, tá? Aprendeu conceitos como expectativa de vida, taxa de fecundidade, pirâmide etária e índice de envelhecimento. Vai entender a feminização do envelhecimento brasileiro e as implicações econômicas, sociais e políticas advindas do envelhecimento populacional. Na última aula que eu ministrei para vocês, a gente falou sobre a parte econômica, social e política que pode envolver na relação aí do envelhecimento, tá? Então não é só a saúde do bem-estar, eu estou bem, tá? Eu estou tranquilo, não tenho dor, não tenho nada, mas e na parte econômica, né? E na parte social, quem que está ali com ele no dia a dia, né? Tem alguém com ele? Ele mora sozinho, esse idoso? Ele mora com a família dá assistência, a família não dá assistência, tá? Então a saúde em si é muito mais do que eu estou bem, estou tranquilo, tá? É muito mais que isso. Então se a gente parar para pensar, a saúde ela está relacionada a X, Y, N coisas, tá? Não é só se eu estou bem, tá? Então, essa pessoa tem dinheiro para comprar um medicamento, tá? Ele tem diabetes? Não, não tem. Ele tem hipertensão, tem o dinheiro para comprar um remédio, né? Social, né? Tem uma casa, tem saneamento básico, tem tratamento de esgoto, né? Tem alimento suficiente para essa pessoa, né? Às vezes não tem nada para comer, tá? Então isso que vai discutir sobre a parte do envelhecimento e o crescimento dele em exponencial. Bom, país jovem de cabelos brancos, né? O título ele reflete bem a situação demográfica brasileira, ou seja, somos um país jovem, com uma grande população de jovens e de crianças, mas estamos envelhecendo rapidamente. Então, os países mais ricos e desenvolvidos, como os países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, levaram aproximadamente 100 anos para enfrentar uma transição de envelhecimento populacional. Assim, esses países tiveram mais tempo para adaptar suas políticas públicas, né, para a terceira idade, dando uma real assistência que reflete numa cultura de respeito e de aceitação dos direitos a pessoas idosas. Então, por onde a gente caminhar, tá, principalmente nos países aí mais desenvolvidos, o idoso ele tem um respeito significativo porque ele fez para a humanidade, tá? Então o respeito é muito acima de qualquer coisa a uma pessoa idosa, tá? Aqui no Brasil a gente sabe, já presenciou algumas coisas, umas cenas lamentáveis de má educação referente a uma pessoa idosa, né? Isso acontece muito no Brasil.
Mas eu acredito que em todos os países também devam acontecer, não é só o Brasil. Eu acho que o problema está na criação, né, e no desenvolvimento desse indivíduo, tá? Então, as pessoas falam, no Brasil tem um caso assim e tal. Eu acredito que em todos os países tem, tá? Uma certa negação de uma pessoa idosa, tá? O senhor quer sentar aqui, quer que eu te ajude, vamos atravessar a rua? Não, a gente está mais preocupado com o nosso umbigo, tá? Essa é a realidade. Bom, já nos países pobres, né, o fenômeno de envelhecimento populacional é um fato recente, então está ocorrendo somente nos últimos 30 anos, numa velocidade espantosa de transição. Dentre eles, o Brasil, né, brevemente será a sexta ou sétima nação mais idosa do mundo. Então, assim, tivemos muito pouco tempo para assimilar e aprender a conviver com esse envelhecimento do povo brasileiro, até porque a profissão de cuidador de idoso é muito recente, tá, pessoal? Então, nossa cultura ainda não é de valorização e de respeito aos direitos da pessoa idosa, apesar da promulgação do Estatuto do Idoso e das políticas públicas de defesa dos direitos e da saúde da pessoa idosa. A gente viu um pouco sobre o Estatuto do Idoso, a maioria das coisas que tem relacionada lá, né, a habitação, que é referente à moradia, alimentação, vale transporte, você pode ver que algumas coisas não são ditados como está lá no Estatuto, tá? Então eu acredito que a gente não é um país novo, né? Não tem essa valorização, né? Eu acredito que não é valorizado mesmo, tá? Não é valorizado. Não importa se o país é mais velho, mais novo, tá? O que teria que ter aí é uma valorização, o que não acontece aqui no Brasil, tá? O pessoal a política pensa muito mais no bolso deles do que propriamente dito aí da parte de valorização de uma pessoa idosa, tá? Essa é a realidade. Bom, então uma população ele é um resultado da contagem do número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que falecem, também subtraindo o número de pessoas que vão morar em outros lugares e somando o número de pessoas que chegam, tá? Então a gente tem ali um centro da população, ali acima a gente tem os nascimentos, a gente tem as migrações de fase de criança, né? de pessoas que vão para outros países, e a gente tem os óbitos lá na outra parte, tá bom? Então vamos aprender alguns termos muito usados aí referente a população, que vai ajudar a gente a compreender a primeira aula. Demografia é o estudo da população de um país ou região. O idoso nos países mais pobres é considerado a pessoa idosa quando você tem mais de 60 anos, por exemplo, no Brasil. Então nos países mais desenvolvidos é 65. Então a pirâmide etária, a representação gráfica de uma população sob uma forma de uma pirâmide, onde as crianças e os jovens são a base da pirâmide e os idosos são representados com o topo, a apêndice dessa pirâmide. Você vai ver como que é a pirâmide da população do Brasil. Então a gente tem aí uma taxa bem crescente, né, referente à diminuição dessas pessoas de 20 anos, com o crescimento em exponencial aí dos 60 anos. Então a população brasileira em 1970 tinha 90 milhões de pessoas idosas, né? Vamos colocar aí. Em 1990 tinha 120 milhões, um crescimento muito grande. Mais ou menos, se a gente olhar aqui, teve um crescimento de uns 30 milhões, né? Em 2000 a gente tinha 150 milhões. Em 2010 a gente tinha 190 milhões. Então olha o crescimento, aqui em 2010 a gente já tinha 190 milhões. Então se a gente parar para pensar, cresceu 100 milhões nesse curto tempo, né? Então se a gente parar para analisar de um formato de uma pirâmide, fazendo o cálculo, tá, como se fosse um exponencial na sequência, o formato de um barril, poucas crianças e mais adultos e idosos em 2050. A gente vê que a parte da gravidez em si, ela aumentou, né? Claro que aumentou, mas ela é um pouco mais comum nessa nossa fase de ter mais de um filho, por exemplo,
né? Às vezes a gente tem 1 ou 2, né? Mas igual antigamente que tinha 7, 8, muito dificilmente, mas ainda existe. Então, para o crescimento em 2050, a aceitação aí da população brasileira vai ter poucas crianças e muito mais adultos e idosos aí em 2050. Então, é uma perspectiva, não que seja que vai acontecer, tá? Mas pelo gráfico vai diminuir bastante. Já vem diminuindo, né? As pessoas de 20 anos aqui, menor que 20 anos. Então, a transição demográfica, refletindo o envelhecimento populacional, a alta taxa de fecundidade de mortalidade, com a baixa fecundidade embaixo ali, aumento da expectativa de vida. Então, até a década de 80 nasciam muitas crianças e a expectativa de vida era de 60 anos. Hoje, nascem menos crianças e a expectativa de vida aumentou. Resultado, aumentou o número de idosos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, antigamente, meu pai, por exemplo, ele tem 7 filhos, tá? Então, eu já vi aí situações que a pessoa tinha 10, 12 filhos, tá? Hoje, já é mais difícil isso acontecer, tá? Até por conta do aumento aí da inflação, das coisas estarem muito caras, o casal em si pensam muito em ter 1 ou 2 filhos, tá? Na vida aí, do que ter muitos. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, tá? Uma determinada população. Então as mulheres têm menos filhos. Vamos ver ali, ó, em 1960 tinha uma taxa aí de 6,3 nascimentos, tá? De filhos aí por mulher, tá? Desculpa. Em 1970, 5,8 nascimentos por mulher. Em 10 anos depois, 1980, 4,4. Em 91, 2,9. Em 2000, a gente já tem uma quantidade aí de 2,3. Em 2005, 2,1. Em 2006, 2,2. E em 2007, a gente tem uma aí de 1,95, tá? Então, gente, a gente pode ver aí que nessa parte aí demográfica, a gente vê uma taxa de fecundidade aí cada vez diminuindo. Olha a comparação de 1960 para 2007, tá? É enorme, tá? Quase 5, tá? Quase 5 aí a mais do que o 2007, tá? Então imagina agora. Então a expectativa de vida ao nascer expressa uma média de anos de vida que terá metade das pessoas que nascerem em uma data determinada. Então a gente vê que o crescimento aumentou, tá? A gente tem aí a escala ali, ó, de 1980, as pessoas aí com ambos os sexos representados pelo roxo, os homens pelo azul e as mulheres pelo amarelo. As mulheres tinham uma taxa aí de 65 a 70 anos, ambos os sexos 62 a 50 e dos homens 56 a 70. A 2002 a gente já teve um aumento dos homens de 67 anos, tá? 67 e 68 anos. Aqui a gente já tem um crescimento de ambos os sexos de 71, tá? 71 anos. E aqui das mulheres a gente tem um crescimento de 65 para 74, 75 anos de idade, o crescimento aí no gráfico do esperanças de vida ao nascer, tá? Então, o índice de envelhecimento, que mede o número de pessoas idosas em uma população para cada 100 crianças até 14 anos, vai refletir aí referente à velocidade com que a população envelhece. Então, veja o gráfico referente ao slide e entenda que o índice de envelhecimento da população brasileira em 1997 era de 24, tá? Em 2025 passará para 74, ou seja, haverá 74 idosos para cada 100 crianças, tá? Então repare aí que em 2050 teremos a mesma porcentagem de idosos e crianças. Então aqui a gente tem um gráfico mostrando a evidência, tá, do preto de 64 anos ou mais. Aqui a gente tem a classificação de 15 a 64 anos e aqui a gente tem de 0 a 14. Então olha a diferença de 1950, que essa taxa
de população de mais de 65 anos era menor, a de 15 a 64 já era uma consideração aí de 55% em comparação às crianças. Então, ó, grande parte aqui, né, quase em questão, vou colocar de 40%, era crianças de 0 a 14, tá? Em 2050 o planejamento mudou, então já pulou para 62, quase 63% de população, vamos colocar de idosos, tá? Mais dados aí sobre envelhecimento da população brasileira. Em 1975 a gente tinha aí classificação de 6 milhões de idosos. Em 90 a gente tinha 9,5 milhões de idosos. Em 2000 a gente tinha 14 milhões de idosos. E em 2025 está aí programado para a gente ter, na base de estudos, 32 milhões de idosos. Então eu acho isso incrível, tá? Que a taxa de mortalidade ela aumentou. E por outro lado, o crescimento aí de bebês, né, diminuiu muito, tá? Vocês viram lá que por mulher diminuiu muito grande, tá? Então é mais questão de situação do Brasil mesmo, tá? A situação do Brasil faz coisas aí, né? Antes, até comentei com a minha mãe referente a esses assuntos, a gente tinha não uma facilidade, né? Mas pelo menos a gente tinha, o pessoal tinha um emprego, né? Tinha uma renda que dava ali para sustentar, dava para criar os filhos. Hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis, né? E a população idosa aí tende a crescer muito mais, porque foi consequência desse anos passados, do século passado aí, para o crescimento dessa população, tá? Bom, a gente percebe aí a duplicação da população brasileira, né, em período aí de 2000 a 2025, de 14 milhões para 32 milhões. Porém, o que mais chama a atenção é que a parcela dos muito idosos, acima de 80, não irá somente duplicar, como irá triplicar. Então a gente vai mostrar aí no próximo, eu vou mostrar no próximo slide, né, o gráfico do IBGE mostrando a evolução da população de 80 anos ou mais de idade por sexo aí no Brasil. Então a gente tem uma representação de 1980 a 2050 referente a isso. Então a gente vai ter aqui entre homens e mulheres, tá? A gente tem um crescimento em exponencial. Então se a gente colocar aqui em 1980, crescimento de 240 mil e de 351 a mais de 351 mil de mulheres. Então o crescimento aumentou em muito, tá? Aumentou em muito e vai aumentar em relação aos anos futuros, tá? Então a perspectiva é para ter 8 milhões, enquanto aqui a relação dos homens de mais de 5 milhões de pessoas com mais de 80 anos aí entre 1980 e a projeção para que 2050 atinja um pico muito maior, tá? De quase 5 milhões, mais de 5 milhões e mais de 8 milhões e 500 mulheres de pessoas idosas no Brasil. Feminização do envelhecimento. Então, como acontece em qualquer faixa etária, também há um maior número de mulheres idosas e uma maior expectativa de vida para essas mulheres. Isso depende da região brasileira, situação social e econômica também. Então, algumas explicações: as mulheres elas sofrem menos com a violência, com acidentes de trânsito e com acidentes de trabalho, o menor consumo de álcool e cigarro, cuidam melhor da saúde e faz preventivos, até chegar no climatério são protegidas de doenças cardiovasculares pela ação do hormônio feminino. Então, o envelhecimento brasileiro é feminino. Como vimos, a quantidade maior é mulher, então chegando a apenas 5 homens para cada grupo de 10 mulheres, quando comparamos idosos com mais de 80 anos. Então a gente costuma dizer que trabalhar na gerontologia e geriatria é trabalhar principalmente com mulheres. Então também isso se reflete a uma relação dos profissionais que trabalham na área gerontológica. Cerca de 83% de idosos, né, de todos os cuidadores familiares que lidam diretamente com o idoso,
dependência do sexo feminino. Bom, os muitos idosos, né? Então é interessante observar que o aumento da perspectiva de vida da população, a faixa etária que mais cresce no Brasil é de pessoas com mais de 80 anos. Então, a gente tem hoje aproximadamente 2 milhões de idosos com mais de 80 anos no Brasil. Então, em 2025, o IBGE programa isso aqui, ó, 6 milhões, tá? Então, a gente vai ter um aumento de 4 milhões daqui, basicamente 4 anos de população idosa com mais de 80 anos. Bom, então a gente tem as consequências aí referente ao envelhecimento populacional. Então, até poucas épocas atrás, a família era o melhor e o mais comum suporte para os idosos, né? A situação de exilamento era somente para casos extremos, ou seja, abandono, pobreza, viuvez. Hoje não. Hoje a gente já tem muito exemplo aí que é mais comum as famílias deixarem na assistência os pais na velhice, tá? E ser menos presente. Então, o isolamento social vem o fenômeno da família nuclear. O isolamento social, como é resultado de família desestruturadas, o idoso fica em situação de isolamento social, vem ocorrendo com mais frequência. Institucionalização, que é uma outra parte, né? Então, devido ao abandono dos familiares, por algum motivo de condições de deixar esse idoso na própria casa, então ele é encaminhado aí para uma unidade de asilo, tá bom? Tratamentos especiais. Então, exemplo de um idoso dependente, vamos por aí, 85 anos, idosa, mora sozinha, boa aposentadoria, ausência de doenças que possam atrapalhar sua autonomia e condições de locomoção. Exemplo de um idoso dependente, 72 anos, sequela de acidente vascular cerebral, derrame, comprometimento de todo o lado esquerdo do corpo, sem condição de locomoção para fora do domicílio, necessita de ajuda financeira dos filhos para comprar seus medicamentos e pagar o plano de saúde. Independente e dependência serão alvos maiores, considerações desse curso, na aula 4. Aí a gente fala isso referente depois. Então, referente à parte do independente e dependente, qual vocês acham que tem mais? Qual vocês acham? Independente ou idoso dependente? Qual que vocês consideram um aumento significativo? Tá? Eu chutaria aí quase 60% de idosos dependentes, tá? Eu chutaria um pouco a mais aí de idosos dependentes. Consequência econômica do envelhecimento, né? Então, a aposentadoria, né? Muita gente ouve essa palavra aí, meu Deus, chega, fica estressada, né? Nem quer saber muito disso, porque uma coisa que era para ser simples, né? Acaba sendo complicada, porque politicamente falando, isso aí vira uma bola de neve, porque cada vez que os anos passam vão aumentando a idade para aposentadoria. Então, ele é um sinônimo de envelhecimento, é um direito assegurado pelo trabalhador, que após décadas de trabalho e contribuição à previdência, na prática, ocorre aí a redução de renda e situação de preocupação e isolamento social. Então, o distanciamento do mercado de trabalho, como consequência, o idoso não vai mais trabalhar. Então, a aposentadoria é uma relação aí de dedicação, ao trabalho, e ainda assim tem muita gente que não recebe a aposentadoria por falta aí de ser leigo, de não ter as documentações necessárias, a enrolação. Então é muito complicado mesmo. Consequências: redução do padrão de vida anterior, isolamento do grupo social a quem pertencia, fábrica, instituição, e não recolocação no mercado de trabalho, dependência dos filhos e a autoestima baixa. Consequências diretas da feminização do envelhecimento brasileiro. Então, grande número de mulheres e idosas que moram sozinhas nos grandes centros urbanos, por falta de contribuição,
muitas delas acabam sendo a única fonte de renda de toda a família, fazendo com que o padrão de vida seja menor. A exploração aí da família, que depende da idosa em relação à obrigação de contrair empréstimos consignados, facultativos e aposentados e pensionistas, que isso é real, tá? Isso é real. Isolamento social da idosa muito maior do que o idoso, isolamento social muito maior do que o idoso, e maior contingente de institucionalização da mulher idosa em relação ao homem idoso. Que é referente à previdência, tá, gente? A gente já falou da aposentadoria. Consequências políticas do envelhecimento populacional somente após a década de 90, que começaram alguns movimentos sociais e políticos que resultaram na elaboração para a terceira idade. Aí em 1996 a gente teve a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso em 2003, Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa em 2006 e a criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais referente ao direito das pessoas idosas, que começou a partir de 1990. Como se vê, o amparo legal e reconhecimento dos direitos do idoso já existem, né, na forma da lei. Entretanto, o Brasil ainda não possui uma cultura de respeito e reconhecimento dessa valorização, tá, gente, dos direitos da pessoa idosa. É muito discriminada essa situação, não é porque é novo, igual eu falei para vocês, é questão de falta de respeito, tá? Falta de respeito com o idoso, ok? Em relação à violência, né, com o aumento da população idosa, o Brasil e no mundo, uma questão que vem preocupando as autoridades é a violência contra esses idosos. Então, acidente de trânsito, queda, lesão, abuso financeiro, psicológico, sexuais, negligências, além de abandonos, dentre outros, é um motivo de preocupação referente à pessoa idosa, com certeza. Consequência do envelhecimento em relação à temática da violência, onde ocorrem os maus tratos na casa do próprio idoso, na casa do cuidador, da comunidade, na via pública, nas instituições de longa permanência, que é os asilos, que acontece também a parte aí de agressões, e nos hospitais. A consequência aí em relação ao temática da violência, provocadores de maus tratos, a gente põe aí familiar, um vizinho, um cuidador, um profissional de saúde que atende estranhos, algumas causas de maus tratos no ambiente familiar, relação familiar desgastada pelo tempo, conflito familiar, incapacidade do cuidador em oferecer o cuidado adequado, a condição de dependência do idoso, cansaço excessivo advindo da tarefa de cuidar, problema econômico também afeta. Então, segundo o censo de DataSUS, que analisa o sistema de informação hospitalares, no ano de 2006, houve mais de 116 mil internações de idosos por violências e maus tratos. Então, a gente deixa bem claro, né, que não é só o Brasil, que é um fenômeno mundial. Então, a gente tem um custo aí de internação por violência de idoso de quase 1 milhão aí de reais, referente ao tempo médio de internação de 6 a 5 dias, 54% por quedas, 10 acidentes de trânsito, atropelamento e 3 agressões. Então, em relação a mais de 116 mil internações, 65 mil foram idosos e mais de 53 mil idosos. Então, a gente observa que os números aí de 2/3 do internamento são por quedas e atropelamentos, mas muitos acidentes aí são seríssimos, né? Então deve ser incluído aí em relação ao maltrato e violências cometidas contra o idoso. Então aqui tem uma frase bem bacana referente à vida, do Mário Quintana, que diz assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já terminou o ano, quando se vê passaram-se 50 anos. E agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava no relógio.
seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta, devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, com essa frase do Mário Quintana, eu me despeço de vocês e até a próxima aula, que a gente vai fazer o seguimento aí com a apostila. Tudo de bom, gente. Fique com Deus, se protejam e até mais.